ti adoração e derramar teu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Clama, igreja. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais na tua unção, mais o teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me, leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me além, leva-me além, que minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Leva-me, leva-me além. Declare, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade. Leva-me, leva-me. Clame, igreja, é o Senhor. Leva-me, que a minha vida flua mais da tua unção,
mas o teu poder, mas o teu poder, mas o teu poder. Amém, Jesus. Mais e mais o teu poder nas nossas vidas. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela noite que passamos. Muito obrigado, ó Deus, por termos chegado até a tua casa. Continua na direção deste culto. Que teu Espírito Santo, ó Deus, esteja falando agora ao nosso coração, através da tua palavra. Toma conta desse ambiente, toma conta deste lugar, Pai. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. O versículo é o 15. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vou repetir. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, nesta manhã eu vou falar sobre o ide de Jesus. Nós estamos há poucos dias do trabalho de evangelização no Carnaval. E esse trabalho de evangelização está relacionado justamente ao ide de Jesus. É um trabalho que nós fazemos porque existe essa ordem de Jesus para nós, o ide. Eu queria analisar, irmãos, essa palavra, ide. Ela é muito importante. A palavra ide, ela vem do verbo ir. E ir é um verbo que implica movimento, ação. Jesus está mandando nós agirmos. Ninguém evangeliza, nenhuma igreja evangeliza parada, estática, dentro de quatro paredes. Há necessidade de movimento. Ir é se movimentar. Jesus estava dizendo aos seus discípulos e dizendo a nós: é necessário que vocês se movimentem, é necessário que vocês hajam, é necessário que vocês se levantem, é necessário agir, ir. Ir, irmãos, é o oposto de ficar. Quem fica, não vai. Quem vai, não fica. Amém? E esse ide de Jesus, irmãos, ele é constante. Não é ir uma vez. Eu já fui. Não. Esse ir de Jesus é um ir constante. Ou seja, você, eu, nós sempre precisamos estar indo. Amém? O ir não é uma vez por semana. O ir não é uma vez por ano. O ir é todos os dias. Eu tenho que ir todos os dias. Ou seja, eu tenho que evangelizar constantemente, todos os dias, diariamente. O ir é diário.
não é ir uma vez no ano. Não, irmãos. Esse ir deve ser constante. Nós precisamos estar sempre indo. Você precisa estar sempre indo falar de Jesus. Outra coisa sobre esse id, irmãos. O id não depende das circunstâncias. Jesus não disse: ide se tiver tudo bem, ide se não estiver chovendo, ide se for fácil, ide se tiverem dinheiro. Não. O id, ele não depende das circunstâncias. Amém? Para eu ir, eu não vou depender de circunstâncias. Eu vou e pronto. Não importa a situação, se está fácil ou difícil, se está bom ou ruim, se tem barreiras ou não tem, se tem inimigos ou não tem, se tem dificuldades ou não tem, eu vou. Amém, irmãos? Amém. O id não depende de circunstâncias. Se você está esperando alguma coisa para ir, você está errado. Você não tem que esperar nada. A igreja, irmãos, não tem que esperar mais nada, porque o ir é incondicional. O ir não depende de onde, dependendo de onde eu vou. No carnaval eu não vou. Eu posso evangelizar em qualquer outro lugar, menos no carnaval. Aí você já está colocando uma condição. E Jesus não colocou, irmãos, o id na condicional. Ele disse ide. E naquela época, irmãos, ir era mais difícil do que hoje. Em todos os sentidos. A locomoção era mais difícil do que hoje. Naquela época, as pessoas, os crentes pagavam com a vida. Quando se identificavam como cristãos. Então o ir para eles era mais difícil do que para nós. Mas mesmo assim eles foram. Amém? E nós temos prova disso no livro de Atos. A igreja, irmãos, primitiva, quando recebeu esse id, ela saiu e imediatamente foi. Essa é uma das razões porque a igreja cresceu tanto naquela época. Cresceu tanto porque eles iam. Eles obedeceram a essa ordem. E o id, irmãos, é uma ordem. Nós não podemos nos esquecer disso. O id é uma ordem. O id não é uma sugestão. Olha, eu sugiro que vocês saiam e vão. Não. Jesus deu uma ordem. Amém, irmãos? E eu creio que uma ordem dada por Jesus, ela precisa ser muito observada, viu? Porque é uma ordem do próprio Deus. É uma ordem. Então ir é movimento. Nós somos chamados para ir, irmãos, e não para aguardar as pessoas virem até o templo. Não. Nós temos que ir. Ou vamos ficar aguardando que as pessoas venham? Não, irmãos. As pessoas não virão, ou a maioria não virá à igreja, mesmo sendo convidada, não virá. Nós é que temos que ir. Não podemos ficar aguardando que as pessoas venham. Esse é um defeito da igreja. Ficar aguardando que as pessoas venham. Não. Os discípulos não ficaram lá no templo esperando os incrédulos. Eles foram, saíram. E nós temos que fazer o mesmo, irmãos. Agora, quem deve ir? Quem deve ir? Irmãos, essa ordem que Jesus deu não foi somente para aquelas pessoas
que estavam ouvindo ali a ele naquele momento. Mas essa ordem se estende a todos os crentes. Amém? A todos os crentes. Quem gosta de conjugar verbo aqui? Levanta a mão. Quem tirava nota boa, tira a nota boa. Nós vamos conjugar agora o verbo ir no presente do indicativo. Vamos lá? Conjugar o verbo ir no presente do indicativo? Então começa como? Eu vou. Agora você vai botar a mão no seu peito e dizer: eu vou. Tá fraco, irmãos? Eu vou. Amém? Agora você vai virar para o irmão que está do teu lado e vai dizer para ele: tu vais. Diga: tu vais. Agora aponta aí para qualquer pessoa e diga assim: ele vai. Ele vai. Agora faça assim: nós vamos. Nós vamos. Agora você vai apontar para um grupo de pessoas e vai dizer: vós ides. Vós ides. Agora você aponta para uma pessoa, para um grupo que está longe de você, e diz assim: eles vão. Irmãos, entenderam? Quem é que vai? Todo mundo. Eu vou. Ele vai. Nós vamos. Todos vão. Agora, irmãos, esse verbo tem que ser conjugado direito, viu? No presente do indicativo. Porque tem crente conjugando esse verbo no pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, como é? Eu ia. Você ia? E por que é que não vai mais? Pergunta para quem está ao seu lado: por que é que você não vai mais? Eu ia. Ou está conjugando no futuro do pretérito. Eita, aí que eu peguei vocês nos verbos, hein? Futuro do pretérito. Eu iria. Não, eu iria. Por que você iria? Não vai mais não? Tem que ir. Amém? Os irmãos estão entendendo? Que a ordem de pregar o evangelho é para todos, sem exceção. Irmãos, tem coisas no reino de Deus que nem todo mundo pode fazer. Nem todo crente pode fazer. Por quê, pastor? Porque não tem o dom específico para fazer aquilo, ou não tem o talento. Por exemplo, ministrar, louvor e tocar. Todo mundo pode? Não. Por que não? Porque para tocar, ministrar, louvor, tem que ter talento e tem que ter o dom. Amém? Ensinar, todos podem? Não. Porque para ensinar tem que ter o quê? O dom do ensino. Ser pastor, todos podem? Não, porque pastor é chamado, irmãos. Pastor é chamado. Os irmãos estão entendendo? Agora, para evangelizar, não se requer nenhum dom específico. Todo mundo pode evangelizar. Porque não se requer, irmãos, um talento especial, ou um dom especial. Ah, eu não tenho o dom de evangelizar. Não, irmãos. O que é evangelizar, irmãos? Evangelizar é simplesmente falar de Jesus. Todo mundo pode fazer isso. Todo crente tem condições de evangelizar. Então é algo, irmãos, que todos podem fazer na igreja. Todos podem evangelizar. E na igreja primitiva, irmãos, todos evangelizavam. Por isso que a igreja cresceu tanto naquela época, porque todos evangelizavam. Não eram apenas os apóstolos, os 12 que evangelizavam, todos evangelizavam. E nós temos uma prova disso, lá em Atos 8, vamos ler, Atos 8, nós vamos ler o versículo 1, e depois vamos pular para o 4, nós não vamos ler nem o versículo 2 e nem o 3, vamos ler o versículo 1, depois a gente pula para o 4, Atos 8, 1, e Saulo,
aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Qual é o versículo 4? Vamos pular para o 4. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda a parte. Quem anunciava o evangelho por toda a parte? Os que tinham sido espalhados, os crentes em geral. Porque os apóstolos, irmãos, ficaram em Jerusalém, mas os demais cristãos tiveram que fugir de lá. E foram eles, presta atenção nisso, foram eles que espalharam o evangelho. E que fez tanto a igreja crescer, irmãos, naquela época. Inclusive, aí mesmo nesse capítulo 8, Lucas fala de Filipe. Filipe, irmãos, era um diácono. Foi Filipe quem primeiro evangelizou Samaria. Filipe chegou em Samaria, irmãos, e chegou lá e pregou o evangelho aos samaritanos. E muitos samaritanos se converteram. Filipe era um diácono. Os irmãos estão entendendo? Que quando toda a igreja obedece ao ID, a igreja cresce. Amém? Amém foi fraco, amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, não é necessário ter um dom especial para evangelizar. Não é necessário. Todo crente pode evangelizar. Todo crente. Então, quem deve ir? Todo mundo. Eu, você, a igreja toda. Esse não é um trabalho, irmãos, esse ID não é para alguns dentro da igreja, é para todos. É para todos, irmãos. Para todos. Então o chamado é para todos, a ordem é para todos. Os nossos irmãos lá da igreja primitiva entenderam isso. E todos foram evangelizar. Todos foram evangelizar. Tem algumas igrejas, irmãos, que são citadas no Novo Testamento, que nós nem sabemos quem fundou. Temos a certeza que não foi Paulo, que não foi Pedro, que não foi João. Provavelmente essas igrejas foram iniciadas por cristãos, crentes anônimos, que não eram apóstolos, mas que entenderam o ID de Jesus e pregaram o evangelho. Isso é muito importante, irmãos. Agora, uma outra questão com relação ao ID: para onde ir? Já sabemos que devemos ir. Agora, para onde ir? O que é que Jesus disse? Ide. Por onde? Hein? Me ajudem? Por todo mundo. Ide por todo mundo. Irmãos, essa ordem de Jesus, ela não está só em Marcos. Provavelmente, Jesus deu essa ordem aos discípulos em várias ocasiões. Não foi só aqui em Marcos que ele deu essa ordem. E Jesus deu essa ordem, irmãos, antes de Marcos, antes dele partir, depois que ele havia ressuscitado, mas antes de subir aos céus. Mas nós encontramos, irmãos, lá em João, Jesus dizendo o seguinte, conversando com o Pai: assim como tu me enviaste, eu envio a eles. Jesus também estava se referindo ao ID. Assim como o Senhor me enviou, eu estou enviando eles. É o ID também de Jesus. Então, irmãos, é por todo mundo. E lá em Atos 1:8, que é um texto bastante conhecido, aí nós encontramos de novo Jesus falando sobre esse assunto. Atos 1:8. Olha o que está escrito: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, a Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Irmãos, os judeus, os crentes judeus, quando receberam a ordem do ID, eles estavam achando que eles tinham que evangelizar só a região deles. Eles tinham que evangelizar só os judeus. Mas Jesus está abrindo a visão deles aqui: não,
não é só Jerusalém, não é só a Judéia, é também a Samaria, e é também até os confins da terra. Se fosse hoje, irmãos, nós poderíamos dizer o seguinte, né? Jerusalém é a nossa cidade, Salvador. Judéia é a Bahia. Samaria, o Brasil. E os confins da terra, as outras nações. Amém? Então Jesus está dizendo, olha, não tem limites. Vocês vão por todo o mundo, todos os lugares, sem exceção. E Jesus, irmãos, é o exemplo disso aí. Jesus, ele percorria todas as aldeias e cidades e vilarejos. Jesus, irmãos, ele não ficava parado dentro do templo. Jesus não, Jesus ele saía todos os dias para evangelizar, e ele ia em todos os lugares. É o que está registrado lá em Mateus 9, vamos ver Mateus 9, 35 a 38, Jesus andava visitando as cidades e povoados, ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino, curava todo tipo de enfermidade e doenças graves do povo, das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus, diz aqui o texto, andava visitando todas as cidades e povoados. Jesus, irmãos, eu creio que Jesus gastava uma sola de sapato danada, né? Sandálias, né, naquela época. Porque ele andava muito, irmãos. Ele andava muito. Naquela época não tinha os transportes que tem hoje. Tinha que ser o quê? Andando. Amém? Tinha que ser andando, irmãos. E Jesus ia, ao contrário de nós, de muitos crentes, Jesus ia a lugares que ninguém queria ir evangelizar. Aí é que está a questão, irmãos. Nós temos que ir a lugares que ninguém quer ir. Por exemplo, Jesus um dia resolveu ir para Gadara, a terra dos gadarenos, e ninguém queria evangelizar em Gadara. Nenhuma igreja fazia viagem missionária para Gadara. Por quê? Porque Gadara, irmãos, era uma terra habitada por gentios. Tinha poucos judeus em Gadara, e os judeus não gostavam dos gentios. Por isso eles não queriam, não iam em Gadara, porque lá só tinha gentio. E tem uma outra coisa, lá em Gadara, irmãos, tinha endemoniados. Era um lugar perigoso de ir, porque lá tinha demônios, pessoas endemoniadas, que mesmo sendo amarradas com correntes e grilhões, ninguém conseguia prender esses demônios. E quem passava por lá corria o risco de ser atacado por esses demônios. Então ninguém ia em Gadara, evangelizar em Gadara. Mas Jesus foi. Diga para quem está ao seu lado, mas Jesus foi. Eu creio, irmãos, que quando Jesus disse aos discípulos, olha, entrem no barco, porque nós vamos até Gadara. Eu creio que os discípulos olhavam um para o outro, ih, rapaz, Gadara, o que é que tem em Gadara de tão especial? Irmãos, o que é que tem de Gadara? O que é que tem em Gadara de tão especial? Almas que precisavam ser salvas, amém? Almas que precisavam ser salvas. Mateus 8, 28, olha que está Mateus 8, 28. Quando Jesus chegou à região de Gadara, Gadara, irmão, ficava ao lado leste do Jordão, do lago, ou melhor, do lago da Galileia.
foram se encontrar com ele 2 homens. Mateus cita 2, os outros evangelistas citam 1. Por que isso? Porque provavelmente desses 2, tinha um que era mais destacado, que era mais feroz, o demônio era mais brabo nesse um. Por isso que os outros evangelistas, Marcos, por exemplo, narra só um endemoniado. Mateus cita 2. Então, provavelmente tinham 2, mas um se destacava. Que estavam dominados por... Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos, ó porque ninguém queria passar por Gadara. Eram tão violentos e perigosos, que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Provavelmente, irmão, se eu e você vivêssemos naquela época, nós também não iríamos para Gadara. Mas, irmãos, precisamos ir para Gadara? Hein? Sim. É por isso, irmãos, que tem crente que não vai evangelizar no carnaval. É difícil, é perigoso, eu não gosto do ambiente. Mas tem almas, irmãos, que precisam ouvir o evangelho, amém? Tem almas que precisam ouvir o evangelho. E os irmãos sabem qual foi o resultado, não sabem? Dessa ida de Jesus em Gadara? O homem foi os demônios foram expulsos do homem. E meus irmãos, esse homem que foi liberto, ele se tornou o primeiro missionário na região de Gadara. Palmas para Jesus. Na realidade, irmãos, ele queria seguir Jesus, né? Ele pediu a Jesus: Jesus, deixa eu me juntar a ti, deixa eu me juntar ao teu grupo, para te seguir. Jesus disse o que a ele? Não, você não vai me seguir não. Você vai ficar aqui e vai pregar para esse povo daqui o que Deus fez na tua vida. Amém? Olha, irmão, Jesus foi em Gadara por causa de 1 ou 2 pessoas. Amém? Jesus foi em Gadara. Mas não foi só Gadara que Jesus foi. Havia um outro lugar, irmãos, que ninguém queria ir. Nenhum judeu queria ir. Era Samaria. Samaria. Nenhum judeu gostava de passar por Samaria. Nenhum judeu gostava de passar por lá. Por quê? Porque os samaritanos e judeus eram inimigos. Era como gato e cachorro. Eles brigavam, se odiavam. Mas olha que coisa interessante, irmãos, que está escrito em João 4, 1-4. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e foi para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Olha bem o que está escrito aqui. Jesus resolveu, por causa dos fariseus, ele resolveu dar um tempo na Judeia, dar um tempo da Judeia. Então ele resolveu ir para a Galileia. Judeia ficava no sul, a Galileia ficava do norte. Era mais ou menos, irmãos, o quê? Uns 80 quilômetros. Da Judeia para a Galileia. Da Judeia era uns 80 quilômetros. Mas o que nos chama a atenção aqui é essa última frase. Ele tinha de passar por Samaria. Agora, por que ele tinha de passar por Samaria? Presta atenção nesse se havia um outro caminho que saía da Judeia e levava para a Galileia. E era esse caminho que os judeus preferiam tomar quando iam para a Galileia. Era o caminho, irmãos, havia uma estrada pelo litoral que não passava por Samaria. E os judeus optavam
por essa estrada, a estrada litorânea, que apesar de ser mais longa o caminho, eles levavam 1 hora a mais ou 2 horas a mais para chegar na Galileia, eles preferiam essa estrada, porque por essa estrada eles não passavam por Samaria, evitavam passar por Samaria. E por que está escrito aqui que era necessário Jesus passar por Samaria? Se havia outra opção para Jesus, uma outra estrada, quem sabe a resposta? Ah, muito fácil, pastor, essa aí é de EBD, hein? Porque em Samaria havia uma mulher que precisava ser liberta, amém? Uma mulher que é conhecida como a mulher samaritana, amém, irmãos? Eu creio também, irmãos, que quando os discípulos ouviram, olha, nós vamos, Jesus, vamos por onde? Vamos pelo litoral? Oh, não, vamos por Samaria. Nós vamos passar por dentro de Samaria. Os discípulos devem ter coçado a cabeça aí, aquele povo, né? Os irmãos devem se lembrar que João e Tiago, uma certa feita, quando os discípulos passaram por lá, os samaritanos não quiseram dar hospedagem. O que é que eles disseram? Jesus, manda fogo para queimar toda. Imagine como era a situação, a hostilidade que havia entre esses dois povos. Mas Jesus, irmãos, Jesus foi em Samaria, evangelizou a samaritana, que se converteu e se tornou missionária entre os samaritanos. Amém? Uma pessoa só, irmãos. Jesus foi em Samaria. Amém? Ainda temos mais um exemplo de Jesus, irmãos. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Nenhum judeu mesmo, entraria na casa de Zaqueu. Por quê? E ainda por cima, irmão, para jantar com Zaqueu. Aí é pior ainda. Entrar na casa de Zaqueu e ainda jantar com Zaqueu. Aí, irmãos, aí é o fim da picada. Isso aí não dá para... Por quê, irmãos? Quem era Zaqueu? Qual era a profissão de Zaqueu? Cobrador de impostos. Zaqueu tirava dinheiro dos judeus e dava a quem? Aos romanos. E ele ficava com uma boa parte do dinheiro para ele, né? Por isso ele era tão odiado, irmãos, pelos seus compatriotas. Por isso que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele foi criticado. Olha, ele entrou na casa de um pecador. Mas o que aconteceu, irmão, naquele dia? Zaqueu e toda a casa dele se converteu. Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. Os irmãos estão vendo a importância de ir a lugares onde ninguém quer ir? Por que muitas igrejas não querem ir no carnaval, irmãos? Não querem ir no carnaval. Mas nós, né, temos que ir a todos os lugares, amém? Nós temos que ir a todos os lugares. Irmãos, a gente não deve ir a lugares somente que a gente gosta. Quem gosta aqui de evangelizar no carnaval? Você gosta? Você gosta? Eu não gosto não. Eu preferiria não ir. Por quê, pastor? Porque, né, irmão, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver. Mas existem almas lá que precisam ser resgatadas. E se acontecer que só uma se converter, já valeu a pena. Amém? Eu não gosto de ir não, irmão, não vou mentir a vocês. Eu preferiria não ir. Eu sou sincero com vocês. Agora, eu vou por quê? Porque tem uma ordem. Amém? E não é a minha vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. Porque hoje eu sou crente em Jesus. E quem é crente vai aonde Jesus manda ir. Amém?
Irmãos, quem melhor entendeu isso naquela época, além de Jesus, foi Paulo. Paulo entendeu que o Evangelho não era somente para os judeus. Paulo entendeu que o Evangelho era para todas as pessoas. E Paulo ele ia para todos os lugares, se encontrava com todo tipo de gente. Ele disse: eu me fiz judeu para ganhar os judeus, eu me fiz gentil para ganhar os gentios, eu me fiz sem lei para ganhar os sem lei, e para os que estavam debaixo da lei, eu me fiz como também estivesse debaixo da lei. Eu fiz de tudo para ganhar alguns. Amém? E esse deve ser o exemplo que nós temos que seguir, irmãos, o exemplo de Jesus e de Paulo. Amém? Você tem que seguir o exemplo de Jesus e de Paulo. Eles iam a lugares que ninguém gostava de ir. E parafraseando, irmãos, agora aqui o texto, era necessário passar por Samaria. Eu digo assim: é necessário passar pelo carnaval. Diga para quem está ao seu lado: é necessário ir ao carnaval. É necessário. É necessário ir para Samaria, é necessário ir para o carnaval. É necessário, irmãos. É necessário. Imagine se fôssemos evangelizar apenas nos lugares que nós gostamos. Amém? Olha, irmão, tem muito pastor aí abrindo igreja em Miami, Orlando, na Flórida. Eu não sou contra não, viu, irmão? Mas por que não abre igreja lá no sertão também? Não é verdade? Por que não abre igreja no sertão, irmão, né? Que também está tão necessário lá no sertão. Não é verdade? Irmãos, é muito cômodo eu estar evangelizando no lugar que eu quero, que eu me sinto bem, que não me tira da zona de conforto. É muito fácil. Isso aí qualquer um faz. Agora eu quero ver você evangelizar em lugares que lhe trazem desconforto, que lhe trazem perigos, que lhe são ameaças. É nesses lugares que nós temos que ir também, irmãos. Amém? Paulo, ele colocou a vida dele em risco, irmãos, para evangelizar. Ele disse certa feita: olha, eu sofri açoite, eu sofri naufrágio, fiquei à deriva, passei fome, passei sede, tudo para poder pregar o evangelho. Amém, irmãos? Hoje a gente não faz um terço do que Paulo fez. Irmãos, se não sairmos da nossa comodidade, nós não vamos alcançar esse mundo não, vai ter certeza. Nós não vamos alcançar, se não houver sacrifício. Por isso, irmãos, que o sacrifício que Deus requer de nós é o quê? Nosso corpo. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. É isso que significa, irmãos, é eu fazer não a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. É eu ir a lugares que eu não gostaria de ir, mas se Deus está mandando, eu vou. Isso que é sacrifício que Deus aceita. É isso, irmãos. Não é a gente ficar colocando: não vou por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Não, aí, irmão, você não presta. Para Deus não presta. Se Deus não pode contar com você 100%, Ele não pode contar com você para nada. Não está entendendo? Para Deus ou é 100% ou não é nada. Uma vez um homem disse para Jesus: olha, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Jesus disse o quê? Não quero mais não, você não presta não quero mais não. Vai enterrar teu pai, tua mãe, tua família toda. Eu não quero não, você não serve. Por quê, irmãos? Porque aquele homem, né? O pai dele não tinha morrido ainda, mas ele queria ir e tal, se despedir de todo mundo, levar 1 mês ainda, 2 meses, para depois voltar para seguir Jesus. Desse jeito eu não quero. Eu estou vendo que você vai ser um discípulo relapso, que você vai dar prioridade às tuas coisas, não às minhas, então você não serve. Então Jesus falou: não quer mais. Não, né? Deixa os mortos, enterrar os mortos, e você vem e segue-me. Amém? Então, irmãos,
Evangelizar é em lugares que a gente não quer evangelizar. Amém? Também, irmãos, eu preferiria não evangelizar no sertão. É um lugar difícil, viu, de evangelizar. Lugar difícil, não é fácil, irmãos, não é fácil chegar, não é fácil pregar, né? É um trabalho que exige muito, há necessidade de um grande discipulado. As pessoas às vezes demoram de entender, são muito apegadas a coisas aí, né? Do pecado. Então, mas é necessário, irmãos, ir ao sertão? Que é a região menos evangelizada do Brasil hoje, é o sertão brasileiro, menos evangelizada do Brasil, é o sertão. Agora, irmãos, para quem devemos pregar o evangelho? Ainda dentro do ID, para quem devemos pregar o evangelho? Jesus disse o quê? A todas as pessoas. Os crentes judeus achavam que o evangelho só deveria ser pregado aos judeus. E foi com muita dificuldade que eles entenderam que não, que o evangelho era também para ser pregado aos gentios. E inclusive, irmãos, quando Pedro entrou na casa de Cornélio para pregar o evangelho a Cornélio, ele foi chamado a Jerusalém para dar explicações. Por que você entrou na casa de um gentil? Irmãos, foi chamado lá no concílio de Jerusalém para dar satisfação aos apóstolos, porque ele tinha feito uma coisa que o judeu não poderia fazer, entrar na casa de um gentil. Mas quando Pedro disse assim: olha, eu não tenho culpa, porque quando eu estava pregando para ele, o Espírito Santo desceu sobre ele, como desceu também sobre nós. Amém? Aí os apóstolos não tiveram mais argumento. Aí, quem vai discutir com Deus, hein? Quem vai discutir com o Espírito Santo? Ninguém, hein? Quem é doido a discutir com Deus? Se Deus batizou eles com o Espírito Santo, quem somos nós para questionar, né? Aí não questionaram mais. Mas, irmãos, era uma dificuldade para eles entenderem isso. Então, foi Paulo que entendeu isso, o ide de Jesus a toda criatura. E Paulo, irmãos, deu a vida dele por isso. Vamos ler Atos 20, 17 a 24. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para que se encontrassem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: olha, vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade, com lágrimas, e isso apesar dos tempos difíceis que tive. Paulo está falando do trabalho dele de evangelização. Por causa dos judeus que se juntavam contra mim, vocês sabem também que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho, ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Agora olha o que Paulo vai dizer: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Amém? Sabia que Deus deu um trabalho para você fazer? Qual é o trabalho, pastor? Anunciar a graça de Deus. Você faz desse trabalho a coisa principal da tua vida, como Paulo fazia, ou não? Ou para você isso é segundo plano, terceiro plano? Quando der eu faço, quando não dá eu não faço, quando eu estou bem eu vou, quando não estou bem eu não vou. E aí, como é que faz? Para Paulo era o principal objetivo de vida, e para nós também deveria ser, amém? Esse ide de Jesus, irmãos, ele pode ser realizado todos os dias, na sua faculdade, no seu trabalho, dentro do ônibus,
Qualquer lugar. E que você possa fazer disso o principal da tua vida. Amém? Porque essa era a razão da vida de Paulo, era o principal. O que é que significa o id de Jesus para você? O que é que significa o id de Jesus para você? Você tem obedecido esse id. Pastor, como cumprir o id? Como cumprir o id? Irmãos, cumprir o id, como eu falei, todo mundo pode cumprir o id. Você sabia que entregar um folheto, você está cumprindo o id? Amém? Você costuma entregar folheto? Por que não? Entregue o folheto. Irmãos, uma coisa tão simples e que todo crente pode. Irmãos, me diga qual é a dificuldade de se entregar um folheto. Pelo amor de Deus. Me diga, irmãos, qual é a dificuldade que existe em entregar um folheto? Você não precisa falar nada, não precisa dizer nada, só entregue, amém? A palavra de Deus não volta vazia, amém? Entrega folheto, compra folheto aí na livraria, tá barato, né? Compra pacote de 100, com aquele pacote de 100 você vai ficar um mês, 3 folhetos por dia, você distribuindo. Eu creio que desses 100 folhetos aí, vai ter almas convertidas. Aí você entrega folheto no ônibus, na rua, né? Onde você estiver, você vai e entrega folheto. Agora entrega folheto carimbado, viu, irmãos? Com carimbo da igreja, tá? Passa aqui, Bélia, por favor, carimba esse folheto para mim, amém? Porque eu sou a pessoa, né? E depois não sabe para onde vai, não tem nada ali escrito, igreja nada, não é bom. Irmãos, o boletim da igreja, deixa eu perguntar aos irmãos, o que é que você faz depois que lê o boletim? O que é que você faz com o boletim da igreja depois que você lê? Ano passado chegou aqui uma pessoa convertida, se converteu aqui. Aí eu perguntei, como é que você chegou aqui na igreja? Eu estava não sei aonde e alguém me deu o boletim dessa igreja aqui. E eu vim e me converti. Olha! Deu um boletim para uma pessoa. Porque, irmãos, nos nossos boletins, reparou que tem uma mensagem aí na frente? Essa mensagem aí a gente chama de pastoral. Irmãos, essas mensagens são escolhidas com muito cuidado, viu? A gente não bota à toa essas mensagens, não. Eu não sei quem tem lido as mensagens do boletim. Irmãos, são mensagens poderosíssimas, essas mensagens aí. Entrega para alguém, entrega para um colega de trabalho. Porque a vantagem do boletim, irmãos, além de ter a mensagem, tem ainda, já vem, o boletim é completo, né? Tem os dias de culto, olha, os dias de culto, horário de culto, e ainda tem as contas da igreja, caso a pessoa queira ofertar. Amém? Irmão, porque tem não crente que oferta também, sabia disso? Tem crente pão duro que não oferta, mas tem não crente que oferta. Quando vê assim a conta, é a conta da sua igreja, eu queria dar uma ajuda lá, amém, irmãos? O boletim é completo, viu, irmãos? Tem tudo aí. Então, irmãos, é difícil, irmãos, entregar o boletim para uma pessoa? É difícil? Não é, irmãos. É claro que ir não é só entregar folheto e boletim, mas é um bom começo. Você pode fazer isso, não é verdade? E aí depois você vai falar de Jesus para as pessoas também, né? Vai discipular as pessoas. Mas, irmãos, o ID, ele pode ser cumprido, né, por qualquer um. E evangelizar no carnaval é cumprir o ID. Participar de uma viagem missionária é cumprir o ID. Amém? Participar de um projeto missionário é cumprir o ID. O ID você pode cumprir na sua faculdade, na sua escola. Você também está cumprindo o ID quando você prega o evangelho lá, dá um folheto para o seu colega de trabalho. Convidar para vir à igreja não deixa de ser também, né? Você pode convidar as pessoas. Você tem convidado as pessoas para vir à igreja? Convida. Amém? Convida as pessoas para vir à igreja. Se o culto, convida. Irmãos, tem inúmeras maneiras. Deus nos dá estratégias pela internet hoje, pelas redes sociais. Você pode pregar o evangelho.
olha, não tem o quê? Desculpa. Não tem desculpa. Eu quero ver qual é a desculpa que você vai arrumar quando chegar lá no céu por não ter evangelizado. Eu só quero ver a tua cara lá no céu quando Jesus perguntar: por que você não evangelizou? Por que você está chegando aqui de mãos vazias? Aí eu quero ver só o que você vai dizer. Já pensou o que você vai dizer? Não é melhor você começar a obedecer o ID agora? Amém? Porque aí você não vai ter que arrumar nenhuma desculpa quando chegar no céu. E aí você não vai chegar lá de mãos vazias. Você vai chegar lá, com muitos frutos. Amém? Então, irmãos, vamos cumprir o ID de Jesus? Eita, só 5 disseram, vamos. E o resto vai fazer o quê, irmão? Esquentar banco de igreja, é? Hein? Ó, irmãos, I é o quê? Movimento. Enquanto você estiver sentado aí, você não está se movimentando, não. Você tem que agir, você tem que sair das 4 paredes, você tem que, se disponibilizar na presença de Deus. Você tem que falar como Isaías. Deus estava procurando alguém para usar no meio daquele povo lá. Aí Isaías disse o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Não seja como Jonas, missionário fujão, missionário rebelde. Não seja como ele, irmãos. Ninguém queria ir para Nínive, nenhum judeu queria ir. Por quê? Porque Nínive, os ninivitas, os assírios, eram inimigos também dos judeus. E Jonas não queria ver a salvação de Nínive, ele queria ver o quê? A destruição. E ele conhecia Deus, ele sabia uma coisa, ele tinha certeza, que se os ninivitas se arrependessem, Deus não iria destruir Nínive. E foi justamente o que aconteceu, né, irmãos? Jonas pegou, os ninivitas se arrependeram e Deus poupou a cidade. Era tudo o que Jonas não queria. Por isso ele não queria ir para Nínive, pregar o evangelho. Mas Deus tem os seus meios para que a vontade dele se cumpra na nossa vida, amém? Diga para quem está ao seu lado: Deus tem os meios dele para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Jonas foi ou não foi? Foi. Mas não é melhor, irmão, você ir sorrindo do que ir chorando? É melhor você fazer a vontade de Deus alegre, contente, sorrindo, do que constrangido. Peça a Deus uma transformação na sua vida. Talvez o que esteja faltando é amor no seu coração. Porque Jesus amou aquelas pessoas, ele viu as pessoas, ele viu as pessoas como ovelhas, como? Sem pastor, desamparadas, aflitas, cansadas. E ele se comoveu com a situação do povo. Por isso ele saía por todos os lugares. Havia uma comoção no coração de Jesus. Irmãos, há uma comoção no nosso coração pelas pessoas perdidas. Você sente, comoção pelas pessoas que estão no carnaval, por exemplo, estão perdidas? Você sente alguma coisa por elas? Ou você diz assim, olha, por mim, olha, que elas se acabem no carnaval. Olha, irmão, tem crente que ainda pensa assim. Irmãos, não é dessa maneira que a gente vai ganhar o mundo. É amando as pessoas, amém? Você precisa amar as pessoas. Amar as pessoas que são colegas de trabalho. Você tem que amar as pessoas que estão dentro do ônibus. Amar, porque é assim que você vai evangelizar as pessoas. Amém, irmãos? Quem quer obedecer o ID de Jesus, fique em pé. Quem não quer, pode ficar sentado. Irmãos, estamos há 19 dias, da batalha. Amém? Quem conhece o hino nacional aqui? E sabe cantar o hino nacional de cor? De cor. Todo mundo baixou a mão. Ó. Mas você deve saber o seguinte, que tem um trecho da música que diz assim: um filho teu não foge à luta.
Amém? Vamos dizer isso? Um filho teu não foge à luta. Ou seja, um filho da pátria, se necessário, se a nação precisar, ele vai o quê? À luta. Agora você é filho de Deus. Diga assim: um filho de Deus não foge à luta. Amém? Vamos repetir? Um filho de Deus. Então nós vamos cantar aquela música, né? Os guerreiros. Amém? Os guerreiros se preparam para a grande luta. Eu não sei se você já se inscreveu, se não se inscreveu, mas eu espero que hoje você tenha tomado uma decisão, viu, meu irmão? Espero que hoje você tenha tido consciência de que você é responsável, tem um chamado, foi comissionado, recebeu uma ordem de ir. Amém? E uma grande oportunidade de ir agora, viu, irmãos? No trabalho de evangelização do carnaval. Podem vir. Vamos cantar, vamos colocar a letra aí na tela. Mas é um hino que todo mundo conhece, né? Mas vamos. E se você é guerreiro, tem guerreiro aqui nessa manhã? Tem guerreiro? Há um guerreiro aqui me filmando. Tom é guerreiro. Ele é guerreiro em dois sentidos, né? Glória a Deus. Vamos lá, os guerreiros se preparam. Os guerreiros se preparam. Peraí. Dá para ser um pouco mais rápido? Depressa.
Amém. Glória a Deus. Irmãos, tem uma parte da música que diz assim: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Amém? Então, onde a luta se travar. Então vamos travar uma luta no carnaval. Então você tem que se alistar, estar lá, porque é onde a luta vai se travar. Você não tem que estar onde ela não vai ser travada, tem que estar onde vai ser travada. Vamos orar, você vai orar a Deus, Senhor, feche seus olhos. Eu quero, Senhor, obedecer ao ID de Jesus. Eu não sei o que é que está te impedindo de obedecer a esse ID. O que é que está te impedindo? O que é que te impede de obedecer ao ID de Jesus? Então Deus falou ao seu coração nesta manhã que o ID é para você e que é necessário que você cumpra o ID de Jesus. Se você quer agradar ao Senhor, quer estar fazendo a vontade dele, você tem que obedecer ao ID. Se você quer realmente ser um crente verdadeiro, você tem que obedecer ao ID. Então se coloque diante do Senhor. Você que sabe, eu não sei, mas você sabe o que é que tem te impedido de obedecer a esse ID. Será que você tem tido outras prioridades na tua vida? Será vergonha, timidez, medo? O que é? Nada é obstáculo, nada é impossível para Deus. Então você pode nessa manhã se dispor a ser um missionário, não só no Impact Carnaval, mas um missionário todos os dias, durante todo o ano, na escola, na faculdade, na rua, dentro do ônibus. Faça esse propósito diante de Deus, que esse ano de 2020, você vai pregar o Evangelho para as pessoas. Você vai entregar folhetos, você vai entregar o boletim da igreja para pessoas. Faça esse propósito. Porque se todos nós obedecermos ao ID de Jesus, mais almas serão salvas, mais almas vão para o céu. Senhor Deus e Pai, ouvimos nessa manhã, mais uma vez, sobre o ID de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós possamos, esta igreja, cada crente dessa igreja, possa estar obedecendo ao ID. Tira de nós, Pai, tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não te agrada, Deus. Tira a nossa inoperância, ó Deus, que possamos, ó Deus, ser crentes, ó Deus, crentes ativos na obra do Senhor. Que possamos, ó Deus, falar de Jesus para as pessoas, seja através, ó Deus, das redes sociais, seja através de um folheto, ó Deus, de uma palavra, de um aconselhamento por telefone. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, desperta-nos para a obra, ó Deus, evangelística. Desperta a tua igreja, Deus. Desperta o teu povo, ó Deus. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, principalmente para essa obra do Impact Carnaval. Desperta a tua igreja, Deus, abre os olhos, ó Deus, porque muitas pessoas estão morrendo sem Jesus. Ó Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda e nos fortalece, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus.